si los jóvenes dicen que es muy largo el partido, o sea, que no lo aguantan entero, es que o no tiene suficiente interés ese partido, o a lo mejor habría que cortar los partidos, no lo sé. É praticamente impossível você assistir futebol hoje com uma tela só. Sentar na frente da TV só pra ver um jogo, sem tocar no celular, parece algo de outro mundo pra uma geração que comenta tudo em tempo real no X. Troca provocação no WhatsApp ou até participa dos comentários de uma live enquanto vê o seu time. Se antes a maior tecnologia dentro do estádio era um radinho de pilha pra ter uma narração, hoje o maior inimigo da cultura da arquibancada é aquele cara que não canta e fica no celular. Assistindo de casa, essa mudança de comportamento fica ainda mais evidente. As novas transmissões gratuitas pelo YouTube trouxeram uma nova proposta de tentar redemocratizar o acesso ao futebol. Mas para que esse formato se sustente, a propaganda virou protagonista. Só que somadas a todas as outras pausas que rolam em campo, essas interrupções fazem 90 minutos parecerem cada vez mais longos para quem tá acostumado a rolar a tela o tempo todo. O futebol parou de competir com os esportes e agora luta contra o algoritmo. Em março de 2023, o Camp Nou em Barcelona recebeu um público de mais de 92 mil pessoas. Só que quem entrou em campo não foi o Barça nem nenhuma estrela da Champions. Eram streamers, influenciadores e jogadores amadores disputando a Kings League, um torneio criado pelo Gerard Piqué que mistura futebol com videogame e até uma espécie de reality show. Você já deve ter visto algo da versão aqui do Brasil. Mas para entender como um dos principais palcos do futebol mundial virou uma arena de cartas, eu preciso te explicar porque a indústria do entretenimento está correndo contra o tempo para não perder o que restou da nossa atenção. Se você já se pegou assistindo um filme dividido em 100 partes no TikTok, você faz parte de um fenômeno que tá tirando o sono dos diretores da FIFA. O problema não tá exatamente no consumo desse conteúdo, mas sim no formato. Em vez de assistir um filme com mais de 1 hora direta, é mais fácil hoje consumir ele fatiado, com uma narração descritiva de cena e com legendas. Esse é um fenômeno muito grande nessas redes, com canais enormes dedicados a esse tipo de formato. Isso rola porque a nossa atenção sustentada tá em crise. Esse é um termo da psicologia que serve para explicar a capacidade que o nosso cérebro tem de travar o foco em uma única coisa por muito tempo, sem se deixar distrair por algum barulho ou notificação. É como se fosse um músculo. Antigamente, a gente exercitava lendo livros ou vendo um jogo de futebol inteiro, muito porque não tinha outra opção. Mas hoje, o mundo digital nos treinou para a atenção fragmentada. O seu cérebro se acostumou a receber pequenas doses de recompensa, a famosa dopamina a cada 15 segundos. Um estudo da Microsoft mostrou que a nossa capacidade de foco caiu de 12 segundos no ano 2000 para apenas 8 segundos em 2013. Imagina agora nos anos 2020. Para você ter uma ideia, isso é menos que a capacidade de atenção de um peixinho dourado. Pro futebol, como a gente conhece, isso é catastrófico. Uma partida tem vários momentos mornos. São minutos de troca de passes, formação de barreira, VAR analisando o lance. Para um cérebro que foi reprogramado pro scroll infinito, esses minutos sem estímulo visual forte parecem uma eternidade. Porque o René deu uma cutucada e tirou o pé do Cirino da jogada. O cara foi derrubado na área. O Daronco seguiu o jogo. Só depois resolveu parar e esperar o VAR confirmar se foi pênalti ou não. Daronco foi dar aquela checada na beira do campo. 5 minutos depois do apito, finalmente ele concluiu. Falta no Rodrigo Caio, antes do pênalti que rolou no Cirino. Para tentar segurar esse público que tem o dedo viciado em passar para o próximo conteúdo, a solução não foi mudar o jogo, mas mudar quem conta a história. A gente saiu do padrão sério, técnico e engravatado da TV tradicional para entrar na era do narrador amigo. Bom, vai ser aqui na live, na Twitch, no caso, né? E vai ser lá no YouTube também, vai ser gratuito. O maior exemplo disso no Brasil hoje é a Casa TV, pioneira desse formato. Mas o segredo do sucesso ali não é só a gratuidade das transmissões no YouTube, é a interatividade. Em live, o narrador é quase um influenciador que faz referência a memes, piadas internas e transforma aqueles momentos de pausa do jogo em entretenimento. E a gente está aqui para o nosso desafio Tá Uniclass, o tão pedido Quem Sou Eu, em que nós temos aqui um nome que temos a acertar. Você já conhece a dinâmica, a gente está aqui num dos programas mais pedidos da internet na mundial. atualidade. Só que o que começou como um fenômeno isolado tá rapidamente virando um padrão. Hoje, se você abrir o YouTube num dia de jogo, vai encontrar transmissões da GeTV e até do SBT que apostam num tom de comédia. O foco mudou. A transmissão deixou de ser sobre o esporte em si para se aproximar cada vez mais de uma conversa de bar informal, como se você realmente estivesse assistindo e comentando com um amigo. Manda ele tomar no cu aí rapidinho, Defante. Eu tô falando inglês. Tá falando inglês com aí. Vai tomar no teu cu. Ok.
Isso cria uma nova camada de consumo. Você não tá mais assistindo apenas o Flamengo ou o Corinthians. Você tá assistindo a reação do seu criador de conteúdo favorito sobre o jogo. O objetivo disso é criar uma comunidade tão forte que, mesmo que o jogo esteja 0-0 e morno, você não saia da live porque você não quer perder a próxima piada. É o recurso do pertencimento para hackear a falta de atenção. Os direitos de transmissão dos grandes campeonatos são caros, e alguém tem que pagar essa conta. É aqui que o futebol entra num paradoxo complicado. Para ser viável de graça, seja no YouTube ou na TV aberta, a propaganda é a solução. O problema é que essa necessidade comercial também está mudando o ritmo do jogo. As pausas para hidratação, que surgiram por uma questão de saúde, viraram janelas comerciais valiosas, mas na prática fatiam o jogo em 4 tempos. Qualquer pausa, por menor que seja, é espaço para um anúncio. Aqui mora o conflito. Ainda que clubes e quem transmite precise desse dinheiro para contratar jogadores e manter o espetáculo, o excesso de publicidade fragmenta o jogo a ponto do torcedor perder o interesse e o futebol ficar em segundo plano. Sua primeira vez no híbrido tem tudo pra ser um Fiat. E o Botafogo, Savarino lançado pelo Igor, saiu na cara do gol! Gol! É um ciclo vicioso. Quanto mais ele tenta se vender, mais interrompe a própria narrativa. O futebol parece que está lutando contra o próprio modelo de negócio. Enquanto a gente paga para não ver anúncio com o YouTube Premium ou streamings em geral, ele vai para o caminho inverso. Fatia o jogo em blocos de propaganda, torcendo para que você não perceba. E é justamente por causa desse ritmo e excesso de interrupções que surgiu um movimento radical. Se os 90 minutos ficaram longos demais, por que não criar um futebol onde as regras são feitas para entretenimento instantâneo? Para esta nueva generación les gusta mucho el fútbol, pero es difícil concentrarse y estar focus en 90 minutos de fútbol. Entonces, utilizando el fútbol, que es el deporte más seguido en el mundo, queríamos buscar un formato que fuera más como el videojuego, como un videojuego con normas locas, con los creadores de contenido, streamers que tuvieran la propiedad de los equipos y se involucraran con sus comunidades y crearan sus nombres y los logos del equipo, etcétera, etcétera. Foi assim que nasceu a Kings League. O jogo é mais curto, o campo é menor e o estádio ganha uma estética de cassino. Se o cérebro moderno quer dopamina a cada 15 segundos, a solução foi gamificar o futebol tradicional, com regras malucas que buscam reviravoltas o tempo todo. Elas podem ser um pênalti, um shootout, tirar um jogador adversário por 4 minutos, gol em dobro, também por 4 minutos, e o jogador estrela, cujo primeiro gol é dobrado, além da carta coringa, que dá o poder de escolher qualquer carta anterior ou de roubar a do seu adversário. Mas mesmo ela não está imune ao caminhão de propagandas. A única diferença aqui é o ritmo. Mas essa busca por um futebol sem tédio não ficou restrita à Kings League. Em 2021, a elite do futebol europeu tentou dar seu maior golpe, a criação da Superliga. Gigantes como Real Madrid, Juventus e Manchester United anunciaram uma liga fechada, onde os maiores times do mundo jogariam entre si toda semana. O argumento do Florentino Pérez, presidente do Real e o mentor da Superliga, foi claro. Eu não sou dueño del Real Madrid. Real Madrid es un club de socios. Yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. Pero claro, usted dice, no, es lo mejor para el fútbol, pero muchos pueden pensar, hombre, es lo mejor para unos cuantos equipos, los más poderosos. No, porque van a hacer un torneo para ellos. No, eso lo que genera es más dinero. A ideia era basicamente eliminar os jogos mais mornos contra times considerados menores e entregar apenas os clássicos gigantes. Mas a recepção foi muito ruim. Torcedores foram às ruas da Inglaterra, ligas nacionais ameaçaram punir clubes que participassem e a FIFA e a UEFA trataram o projeto como um atentado ao esporte. O projeto não foi pra frente, mas a semente foi plantada. O formato da Champions já mudou para garantir mais jogos entre grandes e a pressão para melhorar o ritmo e a dinâmica dos jogos é algo que assombra os bastidores. Mas o contraponto aqui é claro. Ao tentarem salvar o futebol adaptando e deixando ele mais moderno, a indústria pode estar matando justamente o que torna ele especial. A última e mais nova tentativa de renovação foi parar de olhar para os campos tradicionais e olhar para o outro lado do oceano. O principal exemplo agora é a NFL e a NBA. A NBA hoje é considerada pelo próprio comissário um esporte de highlights. A liga entendeu rápido que o fã moderno não quer necessariamente o jogo, ele quer o momento. Eles criaram um ecossistema onde uma enterrada de 5 segundos viraliza mais e gera mais valor que os 4 períodos de uma partida regular. O basquete americano foi fatiado para caber no seu feed, e essa estratégia atraiu o futebol. A escolha dos Estados Unidos como uma das sedes para a Copa do
do Mundo e do Super Mundial de Clubes é um esforço claro da FIFA para batizar o esporte nessa cultura do espetáculo, onde o tempo é dinheiro e a pausa é produto. E mais uma prova disso é a implementação de um show no intervalo da final da Copa no estilo Super Bowl. Isso é uma confissão maior do que parece. A FIFA está admitindo que o futebol sozinho talvez não seja mais o suficiente para segurar bilhões de espectadores. É preciso um evento dentro de um evento e transformar o intervalo em entretenimento para evitar que você mude de canal. It will be epic. We have billions of people watching all over the world. It's the biggest event. It's coming here. Final will be here in New York, New Jersey at the MetLife Stadium. And we have billions watching. And we need the halftime show, which is not just a show, but which carries as well an important message. Clubes como o Inter Miami já nasceram com esse DNA, onde o lifestyle e as celebridades nas arquibancadas e o conteúdo que isso pode gerar nas redes parece ser o foco. No fim das contas, a crise do futebol é o espelho de uma crise muito maior. E a pergunta que fica não é se ele vai sobreviver, mas se a gente ainda vai saber o que é ver um jogo inteiro sem olhar para outra tela.